E aqui estamos nós mais uma vez perante a vista deslumbrante do Cávado, hoje um pouco filtrada pela neblina do dia, perante o Estádio Municipal de Braga. O Estádio Municipal de Braga é uma das obras mais emblemáticas da arquitetura portuguesa dos últimos anos, é subscrita pelo arquiteto Eduardo Souto Moura e que, como sabem, é um dos prémios Pritzker em Portugal, e traduz precisamente essa relação que existe na nossa cidade entre a modernidade, entre o futuro que se adivinha e o passado antigo da colina onde este estádio foi construído, que remonta a uma ocupação castreja anterior mesmo à vinda dos romanos, anterior a Brácara Augusta. De algum modo, este vale era ocupado já intensamente na pré-história, e hoje é o lugar que dá espaço aos grandes desafios de futebol, no caso do Sporting Clube de Braga, o clube emblemático da cidade de Braga, e que traduz também esta tensão histórica entre aquilo que é o cristão e o pagão. De algum modo, as inúmeras igrejas da nossa cidade traduzem essa profunda religiosidade que marca o nosso povo e, ao mesmo tempo, este estádio traduz essa antiga herança que trazemos da antiguidade romana, que é o gosto pelo desporto e do qual este estádio, tal como um outro estádio, o Estádio 1º de Maio, traduzem como grandes obras, os grandes equipamentos coletivos que foram realizados ao longo do século XX em Braga. Este já no início do século XXI, em 2003, quando Portugal organizou o Europeu de Futebol e que, a partir daí, passou a ser uma referência não só no desporto, na arte da arquitetura. Este é um estádio que é visitado por inúmeros estudantes de arquitetura e que traduz assim, de facto, essa relação que nós temos muito enraizada entre a componente espiritual e também a componente lúdica, a festa. De algum modo, diria, a substituição, ou pelo menos a alternância dos santos do altar com os novos semideuses, digamos assim, que movem as multidões correndo, como vocês gostam muito bem de dizer, no gramado. Esta germinação surgiu por força de um projeto de internacionalização da cidade de Braga, de abertura à colaboração com outras cidades e outras regiões um pouco por todo o mundo, mas de forma muito especial por força dos reptos que nos foram lançados pela comunidade portuguesa em Manaus e no Amazonas, que desde a primeira hora foram os motores desta parceria, defendendo junto das autoridades públicas, da Prefeitura de Manaus, da Câmara Municipal, a oportunidade desta ligação e, obviamente, vem ao longo deste período sendo também o primeiro elo de ligação entre as duas cidades. Eu próprio tive a oportunidade de estar em Manaus o ano passado, formalizando este ato de parceria. Já antes estiveram também responsáveis de Manaus, aqui mesmo, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Braga, para formalizar um acordo que nós queremos que seja duradouro e muito profícuo para ambas as partes. Porque, obviamente, para lá desta ligação humana que existe, das comunidades portuguesas já hoje radicadas nesta zona do Brasil, para lá, obviamente, das muitas oportunidades empresariais que existem, para lá da ligação cultural que podemos seguramente aprofundar, há ainda muito para explorar no futuro em termos de ligação entre Braga e Manaus e toda esta região do Brasil. Braga é, como dizia, a terceira cidade de Portugal. Do ponto de vista da sua importância, a pouco mais de 30 minutos do Porto, no norte de Portugal, a cerca de 1 hora da Galiza, no norte de Espanha, muito bem servida por infraestruturas rodoviárias, portuárias, aeroportuárias. O aeroporto do Porto está a cerca de meia hora de cá e é uma cidade que tem uma grande juventude. Fomos a capital europeia da juventude em 2012, a capital ibero-americana da juventude em 2016, um grande dinamismo económico, uma grande massa universitária, com a Universidade do Minho à cabeça como um polo também
aglutinador de muitos estudantes e que atrai muitos visitantes, nomeadamente do Brasil, para aqui frequentarem os seus diversos cursos, mas é também uma cidade com muita história. E esse é, diria, o principal traço identitário da cidade de Braga. Esta ligação entre a nossa história, o nosso património e a inovação e juventude que vamos ostentando no dia a dia. Braga é uma cidade que vem de tempos anteriores ao Império Romano. Temos mais de 2000 anos de história, desde a Brácara Augusta, a cidade capital do Império Romano no noroeste da península, e que a partir daí teve obviamente um crescimento muito sustentado com o impacto da presença dos arcebispos. Os arcebispos foram até há bem pouco tempo os senhores de toda esta região, os principais condutores dos desígnios do desenvolvimento do território, e foi graças à ação da Igreja e dos arcebispos que muitos dos nossos monumentos, que hoje são um cartão de visita da cidade de Braga, foram criados, construídos e preservados. Imagens como a do Bom Jesus, que está obviamente a concorrer neste momento património da humanidade, como monumentos como o Mosteiro de Tibães, como o Sameiro, como a Sé Catedral de Braga, uma das mais antigas em Portugal, com mais de 900 anos, como vários vestígios romanos ou barrocos espalhados um pouco por toda a cidade, são condimentos únicos para quem nos visita e para quem quer, obviamente, ter um contacto mais direto com o património que marca cada um destes períodos de história. Mas somos também uma cidade com muita atividade cultural, social, desportiva ao longo de todo o ano. Por esta semana, em que a Brahim Base nos visita e toda a comunidade aqui presente, temos a Braga Romana, uma recriação histórica precisamente evocativa do período romano que vai atrair algumas centenas de milhares de visitantes ao nosso concelho durante alguns dias. Também, já a seguir, teremos as festividades populares de São João. Há cerca de um mês atrás tivemos a Semana Santa, um dos períodos, do ponto de vista também religioso, mais importantes. Como teremos adiante a Noite Branca, ou a Braga Barroca, ou a Braga Natal, ou várias outras iniciativas que ao longo de todo o ano vão marcando a agenda da cidade e que são também foco de atração de muitos visitantes. Somos uma cidade viva, uma cidade com grande qualidade de vida, com grande segurança, com grande hospitalidade e que obviamente propicia a todos aqueles que aqui vêm para visitar, para estudar, para trabalhar, para viver as melhores oportunidades, diria, em Portugal e seguramente em boa parte do mundo. Por isso, o convite que fica a todos aqueles que acompanharem este extraordinário trabalho é que venham conhecer ao vivo a cidade de Braga numa próxima oportunidade.